Como o Espírito Santo sussurra a verdade dentro de você quando a dúvida fala mais alto. Há dias em que o coração se enche de perguntas e nenhuma resposta parece vir do céu. A dúvida se torna alta, o medo se torna pesado e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É nesses momentos que a mente tenta assumir o controle e a fé se esconde atrás da incerteza. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta crer, mas o coração balança. A verdade parece distante e a voz da dúvida se torna tão convincente que começa a parecer real. É nesse campo de batalha interior que o Espírito Santo se move, não com gritos, mas com sussurros. Ele fala baixo, para que apenas quem deseja ouvir de verdade consiga perceber. O Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ele fala àqueles que se dispõem a silenciar o coração para escutá-lo. A dúvida é barulhenta, o medo é invasivo, mas a voz do Espírito é calma e firme. Ele não vem para convencer pela força, mas para revelar pela paz. E o que ele diz não muda apenas circunstâncias, muda percepções. Quando o Espírito sussurra, a alma volta a enxergar o que o desespero tentou esconder. Que Deus ainda está presente, mesmo quando você não sente. Que a verdade ainda existe, mesmo quando tudo parece confuso. E que a fé ainda vive, mesmo quando o coração se sente fraco. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, Elias se refugiou em uma caverna após um tempo de medo e exaustão. Ele esperava que Deus falasse através do vento forte, do terremoto ou do fogo. Mas o Senhor não estava em nada disso. A voz de Deus veio em um sussurro suave, quase imperceptível. É exatamente assim que o Espírito Santo fala com quem está cansado, sem alarde, sem ruído, mas com autoridade suficiente para trazer vida de volta ao coração que pensava ter perdido a fé. O sussurro do Espírito é o toque invisível que restaura o que o medo tentou destruir. A dúvida faz muito barulho porque tenta te convencer de que você está só. Mas o Espírito Santo responde com a calma de quem nunca saiu do seu lado. Ele não fala para vencer o medo no grito. Ele fala para acender luz no meio da escuridão. A dúvida confunde, mas o Espírito esclarece. A dúvida enfraquece, mas o Espírito fortalece. A dúvida faz você olhar para o problema. O Espírito faz você olhar para Deus. A dúvida grita o que parece impossível. O Espírito sussurra o que é eterno. Eu continuo sendo Deus. Há uma guerra acontecendo dentro de cada coração que crê. A guerra entre a dúvida e a verdade. E é por isso que, muitas vezes, a fé se parece mais com resistência do que com certeza. O Espírito Santo entende essa luta. Ele não condena a mente que questiona. Ele ensina a mente a ouvir. Quando a dúvida tenta falar mais alto, ele responde com amor, porque o amor é a linguagem mais poderosa da verdade. Ele não vem com imposição, vem com presença. Não traz pressão, traz direção. Talvez hoje você esteja vivendo o que Elias viveu naquela caverna. Está cansado, confuso, tentando entender por que Deus parece silencioso. Mas o Espírito Santo quer te mostrar que o silêncio de Deus nunca é ausência. É convite. Convite para parar, respirar e perceber que por trás do barulho da mente existe uma voz mais suave e verdadeira dizendo: eu estou aqui. O Espírito Santo não fala para impressionar. Ele fala para transformar. E é isso que você vai descobrir neste vídeo, como essa voz sagrada te guia, te protege e te fortalece quando a dúvida tenta te afastar da verdade. Porque a voz da dúvida é alta, mas o sussurro do Espírito é eterno. A guerra invisível entre a dúvida e a fé. A mente humana é um campo de batalha constante. Em um lado está a fé, dizendo que Deus ainda está no controle. Do outro, a dúvida, gritando que nada mais faz sentido. Entre essas duas vozes, o coração se cansa. E é nesse exato momento que o Espírito Santo se manifesta, não para eliminar a luta, mas para ensinar você a vencê-la. Ele não promete ausência de conflito, promete vitória dentro dele. A dúvida é a arma que tenta te afastar da presença, mas o Espírito é o escudo que te mantém de pé. A dúvida nasce daquilo que não se pode ver. É o medo travestido de lógica.
Ela se alimenta da falta de controle, da espera longa, das orações que ainda não foram respondidas. Mas a fé também nasce do invisível, e é exatamente por isso que o Espírito Santo age nesse território silencioso, onde apenas ele enxerga o que está acontecendo dentro de você. O Espírito não condena quem duvida, ele transforma a dúvida em ponto de partida. Cada pensamento confuso é uma oportunidade para o Espírito revelar a verdade que estava escondida por trás do medo. Pedro viveu essa guerra em alto mar. Em Mateus capítulo 14, versículos 29 a 31, ele deu alguns passos sobre as águas e por um instante provou o impossível. Mas quando o vento ficou forte e o medo gritou mais alto, ele começou a afundar. Jesus então o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" O Espírito Santo faz o mesmo conosco. Ele nos ensina que a fé não é a ausência da dúvida, mas a escolha de continuar olhando para Cristo, mesmo quando a tempestade tenta nos distrair. Pedro não afundou por falta de poder, mas por mudar o foco. E é isso que a dúvida faz. Muda o olhar da promessa para o problema. A dúvida é uma voz disfarçada de prudência. Ela diz: espere o momento certo, quando, na verdade, quer te paralisar. Ela diz: seja realista, quando o Espírito está dizendo: acredite no invisível. A dúvida quer te manter preso no que é lógico. Mas o Espírito Santo te chama para o sobrenatural. Ele é a presença que te faz caminhar quando a razão diz que é impossível. Ele é quem te sustenta quando a fé vacila. E no instante em que você sente que vai afundar, o Espírito estende a mão e te puxa de volta para a superfície. Essa guerra é silenciosa, mas real. É travada nos pensamentos que você não compartilha com ninguém, nas madrugadas em que a fé parece pequena demais, nos dias em que você ora e o coração parece de pedra. O Espírito Santo conhece esses lugares internos e não se assusta com eles. Ele entra onde a dúvida se esconde, acende luz onde o medo criou sombra e te lembra de que fé não é sentir, é permanecer. O Espírito Santo não luta contra você, ele luta por você. Ele enfrenta o caos interior e, aos poucos, te ensina a reconhecer a diferença entre a voz que destrói e a voz que edifica. A dúvida fala sobre o que falta. O Espírito fala sobre o que permanece. A dúvida te prende ao passado. O Espírito te empurra para o futuro. A dúvida busca provas. O Espírito oferece presença. Toda vez que a dúvida se levanta, o Espírito Santo te convida a dar um passo a mais sobre as águas. E mesmo que o medo volte a gritar, ele estará ali, pronto para te segurar outra vez. Porque a fé não é uma linha reta, é um caminho de recomeços. E cada vez que você escolhe acreditar, mesmo tremendo, o Espírito vence mais uma batalha dentro de você. A guerra entre a dúvida e a fé não termina quando você entende tudo. Termina quando você aprende a confiar, mesmo sem entender. É aí que a voz do Espírito vence o ruído da mente. É aí que o sussurro dele se torna mais alto do que qualquer medo. O sussurro que atravessa o barulho da mente. A mente humana é um lugar barulhento. Pensamentos se chocam, memórias se misturam e emoções gritam dentro de nós pedindo respostas. É nesse ambiente caótico que o Espírito Santo escolhe falar. Ele não se impõe como o ruído do mundo. Ele se revela no intervalo entre os pensamentos, na pausa entre as palavras, na calma que resiste dentro do coração. Quando tudo parece confusão, o Espírito fala em silêncio. E embora essa voz não se ouça com os ouvidos, ela é sentida na alma, como um sussurro que atravessa a mente e vai direto ao Espírito. Elias experimentou esse mistério. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, ele esperava que Deus se manifestasse em algo grandioso, no vento, no terremoto, no fogo, mas o Senhor veio em um sussurro suave. Elias precisou se calar para perceber. O Espírito Santo ainda fala da mesma forma. Ele não compete com o barulho da ansiedade. Ele espera o momento em que o coração se dispõe a escutar. O problema é que, muitas vezes, buscamos Deus nas tempestades, quando Ele está na brisa. Procuramos respostas em sinais visíveis, quando a verdade já foi sussurrada dentro de nós.
O Espírito Santo fala no íntimo porque é ali que a verdade é formada. A dúvida grita para ser ouvida, mas o Espírito sussurra para ser sentido. E é por isso que muitos não o escutam, porque esperam um som, quando o que ele envia é uma presença. Sua voz é como uma impressão suave que guia as decisões certas, uma convicção que nasce da paz e não da pressa. O Espírito não precisa explicar, ele confirma. Ele não traz confusão, ele traz direção. Quantas vezes você sentiu no coração que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo? Quantas vezes uma pequena inquietação o fez mudar o caminho, cancelar um plano ou esperar mais um pouco? Esse é o Espírito Santo. Ele não fala em tom de ameaça, ele fala em tom de cuidado. É a voz que diz espere quando a pressa tenta decidir, que diz confie quando a razão quer duvidar e que diz permaneça quando o medo pede para fugir. É uma voz que protege sem exigir explicações, mas para ouvir é preciso aprender a silenciar. O Espírito não fala sobre o ruído da mente, ele fala abaixo dele. Por isso, quanto mais você tenta resolver tudo sozinho, mais distante a voz dele parece. O segredo está em parar, respirar, deixar a mente se acalmar até que o coração possa sentir novamente. O Espírito Santo não fala apenas em palavras, ele fala em sensações, em lembranças, em versículos que retornam à memória na hora exata. Às vezes, é uma canção que toca com uma letra que responde exatamente o que você precisava ouvir. Outras vezes, é um versículo que aparece de forma inesperada. Nada disso é coincidência. É o sussurro de Deus disfarçado de momento comum. O Espírito Santo fala porque quer relacionamento. Ele não é uma voz distante, é uma presença que habita em você. Quando ele sussurra, ele está lembrando que você não é órfão, que mesmo em meio à confusão existe uma direção segura, que, por trás do barulho da mente, há uma calma esperando ser ouvida. O mundo vai tentar te convencer de que você está sozinho. A dúvida vai tentar te fazer acreditar que Deus está em silêncio. Mas, se você se permitir parar por um instante, vai perceber que o Espírito Santo nunca parou de falar. Você é quem muitas vezes estava ouvindo alto demais as vozes erradas. Aprender a ouvir o Espírito é um exercício de fé e de entrega. Não é sobre entender tudo. É sobre confiar na voz que traz paz quando tudo o resto traz inquietação. Porque o Espírito Santo fala no mesmo tom da verdade, baixo o suficiente para que apenas quem quer realmente ouvir possa escutar. E quando você começar a discernir esse sussurro, perceberá que a dúvida nunca mais terá o mesmo poder. Porque, quando a mente grita, o Espírito Santo apenas sussurra, e o coração reconhece a voz que sempre falou com amor. A dúvida como ferramenta de revelação. A dúvida é vista muitas vezes como o oposto da fé. Mas para o Espírito Santo ela é o ponto de partida da revelação. A dúvida não é sempre o inimigo. Às vezes, é o instrumento que Deus usa para te levar mais fundo. É nas perguntas que o Espírito encontra espaço para responder, é na incerteza que ele cria caminho para a experiência. A dúvida expõe o que ainda não está firme dentro de você, e o Espírito Santo usa esse espaço aberto para colocar raízes de verdade onde antes havia medo. Tomé é o retrato vivo desse processo. Em João capítulo 20, versículos 24 a 29, ele ouviu que Jesus havia ressuscitado, mas não conseguiu acreditar. Disse que só creria se tocasse as feridas do Mestre. E em vez de rejeitá-lo por duvidar, Jesus apareceu a ele e disse: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos." O Espírito Santo se manifesta assim. Ele não se ofende com a sua dúvida, ele se aproxima dela. A dúvida de Tomé se transformou em encontro, e o encontro gerou convicção. Porque o Espírito não busca fé cega, ele busca fé viva. E a fé viva é aquela que passou pela dúvida, mas escolheu continuar acreditando. A dúvida é um espelho da alma. Ela revela o que você ainda não compreendeu sobre Deus, o que o medo ainda está tentando dominar, o que o passado ainda está sussurrando dentro de você. Mas o Espírito Santo não te deixa preso nesse espelho. Ele te convida a atravessá-lo.
Quando você leva suas dúvidas a Deus em oração sincera, Ele responde com presença. O Espírito Santo transforma perguntas em revelações e incertezas em intimidade. Ele te mostra que não é pecado perguntar. O erro está em duvidar da bondade de quem te responde. Há momentos em que o Espírito Santo usa a dúvida para revelar o que estava encoberto. Quando você se sente perdido e questiona, Deus, por que isso está acontecendo? O Espírito começa a abrir seus olhos. Ele mostra o que estava escondido por trás de um atraso, de uma porta fechada, de uma dor que parecia injusta. A dúvida se torna o cenário onde a verdade é revelada. O Espírito Santo não se limita à fé que tudo entende. Ele trabalha na fé que escolhe permanecer, mesmo sem entender. É fácil acreditar quando tudo se encaixa. Difícil é confiar quando o plano parece falhar. É aí que o Espírito Santo transforma a dúvida em revelação. Porque a fé não nasce da certeza, nasce da confiança. E confiança só pode existir onde há perguntas sem resposta. Cada vez que você escolhe dizer, ainda assim eu creio, o Espírito está escrevendo uma nova página da sua história. O Espírito Santo não desperdiça dúvidas, ele as redime. Ele as transforma em aprendizado, em discernimento e em comunhão. Quando a dúvida vem, ela te força a buscar e quem busca encontra. A dúvida pode te levar a um ponto de exaustão, mas é exatamente nesse limite que o Espírito revela o que você nunca teria descoberto em um terreno de certezas. Se você está passando por um momento em que tudo parece incerto, não veja isso como fracasso espiritual. Veja como convite. O Espírito Santo está te chamando para ouvir o que ele só pode dizer quando a sua confiança está sendo testada. A dúvida é o terreno onde o Espírito planta a convicção. E quando a fé floresce depois de uma temporada de incerteza, ela se torna mais forte, mais real e mais madura. A dúvida te empurra para buscar a voz de Deus, e o Espírito Santo te responde com presença. A dúvida grita perguntas, o Espírito responde com paz. E quando o coração escolhe permanecer nesse diálogo, a dúvida deixa de ser ameaça e se torna o caminho da revelação. Quando o Espírito confronta o medo com verdade. O medo é a arma mais sutil usada para silenciar a fé. Ele chega disfarçado de prudência, de autoproteção, de raciocínio lógico, mas na verdade ele paralisa o espírito e ensurdece o coração. O medo fala alto, exige controle e rouba a serenidade de quem foi chamado para andar pela fé. Mas é justamente aí que o Espírito Santo age com poder e ternura, sussurrando a verdade que o medo tenta esconder. Você não está só. O Espírito não apenas consola, ele confronta o medo com a verdade, e onde a verdade entra, a mentira perde força. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus disse: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa não foi apenas uma frase de ânimo, foi uma instrução espiritual. Josué estava prestes a assumir uma missão que parecia impossível. A responsabilidade era imensa, o desafio parecia além de suas forças, e o medo o cercava. Então, Deus enviou sua palavra como escudo. O Espírito Santo continua fazendo o mesmo hoje. Quando o medo começa a ocupar espaço demais, ele sussurra o que já é eterno. Eu estou com você. O Espírito Santo não nega o medo. Ele o desarma. Ele não diz que o medo é inexistente, mas revela que ele não é soberano. Quando a dúvida tenta gritar, você não vai conseguir. O Espírito responde com a verdade. Você já não está lutando sozinho. Ele te lembra do que o medo tenta apagar. Que o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés e sustentou Elias no deserto é o mesmo que habita em você agora. E quando essa verdade se instala, o medo perde autoridade. O medo é uma sombra que cresce na ausência da verdade. É uma mentira que se fortalece quando o coração esquece o que o Espírito já falou. Por isso, o Espírito Santo não apenas conforta, ele corrige. Ele confronta pensamentos que não vêm de Deus, derruba as suposições que alimentam o pânico e te ensina a discernir o que é real do que é imaginário. Ele não apaga o medo com promessas vagas,
ele o destrói com verdades eternas. Quantas vezes o medo te fez parar, mesmo sabendo que era Deus quem te chamava para avançar? Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você dizia, vai, mas a mente dizia, e se der errado? O Espírito Santo fala nesse momento. Ele não aumenta o volume da voz, ele aumenta o peso da verdade. Ele não promete ausência de riscos, mas presença constante. Ele não te livra do confronto, mas te dá coragem para enfrentá-lo. Quando o medo domina, o Espírito Santo traz lembranças. Ele faz você se recordar das vezes em que foi sustentado, mesmo quando não via saída. Ele desperta a memória espiritual, te levando de volta a cada livramento, a cada oração respondida, a cada sinal de fidelidade divina. O medo tenta apagar a memória do que Deus já fez. O Espírito Santo te faz lembrar que ele nunca falhou. O Espírito confronta o medo com a verdade de quem você é: filho, herdeiro, amado, guardado. Ele te lembra que o medo não é teu conselheiro, é um impostor. E a dúvida, quando alimentada pelo medo, se torna a voz da prisão. Mas quando você permite que o Espírito fale, o medo se cala. Ele não aguenta a luz da verdade. O Espírito Santo é o oposto do medo. Ele é força, é consolo e é clareza. Ele não apenas fala com você, ele se manifesta dentro de você. O medo diz, fuja. O Espírito diz, permaneça. O medo diz, você vai cair. O Espírito diz, eu te sustento. O medo é ruído. O Espírito é direção. Quando o Espírito Santo confronta o medo, ele não vem para te envergonhar, vem para libertar. Porque ele sabe que enquanto você acreditar nas mentiras do medo, nunca conseguirá ouvir a verdade que te move. E toda vez que o Espírito fala, ele faz a fé se erguer de novo. O medo não desaparece quando tudo se resolve. Ele desaparece quando o Espírito te convence de que, independentemente do resultado, Deus continua sendo Deus. E é nessa certeza que a alma descansa, a mente se aquieta e a verdade volta a ocupar o seu lugar. A voz do Espírito é paz, não confusão. Em um mundo saturado de ruído, a confusão se tornou a nova normalidade. São tantas vozes dizendo o que é certo, o que é errado, o que fazer e o que evitar, que o coração se perde no meio de tanto som. Mas há uma diferença essencial entre a voz que vem de Deus e todas as outras. A voz do Espírito Santo sempre traz paz. Ela não causa dúvida, não gera medo, não desperta inquietação. O Espírito fala com serenidade, mesmo quando confronta, e tudo o que ele diz carrega a marca da ordem divina, clareza, descanso e verdade. Em Tiago capítulo 3, versículo 17 está escrito: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Essa é a natureza da voz do Espírito Santo. Ela não empurra, ela guia. Ela não confunde, ela confirma. Quando Deus fala, até o coração ferido sente alívio. Quando a mente se acalma após uma palavra, esse é o selo da presença do Espírito. Ele não trabalha no caos, ele organiza o caos. O Espírito Santo é a presença que faz cessar o tumulto interno. Ele entra onde há angústia e coloca tudo em seu lugar. É por isso que a verdadeira direção de Deus nunca vem acompanhada de desespero. A dúvida tenta empurrar você a decidir logo, a agir sem pensar, a mover-se sem paz. Mas o Espírito te ensina a esperar, porque a espera na presença é sempre mais segura do que a pressa fora dela. Ele sabe que a confusão é o terreno onde o inimigo planta engano. Por isso, antes de mover seus passos, o Espírito acalma o coração. Você já percebeu como, quando algo vem de Deus, mesmo as circunstâncias difíceis parecem sustentáveis? E quando algo não vem dele, mesmo o mais promissor traz incômodo? Essa é a diferença entre a voz do Espírito e as vozes da dúvida. A confusão te suga, a paz te preenche. O Espírito não precisa provar nada, ele apenas se manifesta e tudo dentro de você reconhece. É uma harmonia que se instala na alma,
uma convicção silenciosa que não precisa de argumentos. O Espírito Santo fala em tom de paz porque ele é o próprio Espírito da verdade. Ele não mente, não manipula, não negocia. A confusão é terreno da mentira, mas a paz é o território da revelação. Quando Deus fala, a mensagem pode até desafiar você, mas nunca deixará sua alma em colapso. Há diferença entre desconforto espiritual e confusão emocional. O Espírito te desafia a crescer, mas te dá a certeza de que está contigo durante o processo. A confusão te paralisa, a paz te fortalece. Quando Jesus se despediu dos discípulos em João capítulo 14, versículo 27, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Isso significa que a paz do Espírito é diferente de tranquilidade passageira. Ela é poder, é autoridade interior, é uma âncora em meio à tempestade. O Espírito não remove o vento, ele te ensina a atravessar o mar. A confusão tenta te fazer afundar, mas a paz do Espírito te mantém flutuando. Aprender a discernir a voz do Espírito é aprender a reconhecer o que traz paz. Toda voz que te apressa, te angustia, te oprime ou te faz duvidar do amor de Deus, não vem dele. Toda voz que te chama de incapaz, que desperta medo do futuro, que planta culpa sem redenção, é ruído, não direção. O Espírito Santo fala de forma firme, mas nunca violenta. Ele corrige com amor, nunca com condenação. Se você quer ouvir o Espírito com clareza, não busque o som mais alto, busque o mais puro. Ele fala onde há disposição para a paz. Quando o Espírito se manifesta, o ambiente muda. O coração desacelera, a mente clareia, o corpo respira de novo. Essa paz não é ausência de luta, é presença de Deus. E quando essa presença se estabelece, a confusão perde autoridade. A voz do Espírito Santo é o oposto do caos. É a palavra que organiza o pensamento, o toque que acalma a alma, o olhar que devolve o foco. Enquanto o mundo grita, decida agora, o Espírito sussurra, espere em mim. E no tempo certo, tudo se alinha, porque onde há paz, há direção, e onde há direção do Espírito, não há espaço para confusão. O Espírito Santo como tradutor da vontade de Deus. Existem momentos em que você ora, mas as palavras parecem pequenas demais para o que sente. Há dias em que o coração está tão pesado que a mente não consegue organizar o que dizer a Deus. Nessas horas, o Espírito Santo assume o lugar de tradutor entre o humano e o divino. Ele compreende o que você não consegue expressar e fala com o Pai na linguagem da eternidade. Ele não precisa das suas palavras para entender o seu clamor. Ele entende as lágrimas, o silêncio e até os suspiros. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 revela: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, o Espírito está traduzindo a sua dor em propósito. Ele interpreta a confusão, transforma o caos em intercessão e leva até Deus aquilo que a alma não consegue explicar. Enquanto você tenta entender o que sente, o Espírito Santo já está orando por você. Ele é o intérprete do invisível. Quando a dúvida tenta distorcer o que Deus falou, o Espírito corrige a tradução. Quando a mente tenta explicar o inexplicável, ele reorganiza o sentido. O Espírito Santo fala com Deus na língua do amor eterno, e por isso ele nunca erra o tom, nunca erra o pedido, nunca erra o tempo. É ele quem coloca o que está desalinhado em harmonia com o propósito. O Espírito Santo não apenas traduz as suas orações, ele traduz também a vontade de Deus para o seu coração. Muitas vezes, você não entende por que algo aconteceu e o Espírito começa a iluminar o entendimento de forma progressiva. Uma lembrança aqui, uma palavra acolá, um versículo que toca exatamente o ponto certo. Ele pega a linguagem divina e a transforma em algo que o seu espírito possa compreender. Ele te revela não o que a mente quer saber, mas o que o coração precisa aceitar. O Espírito Santo
é quem te ensina a diferenciar o ainda não de Deus do nunca. É Ele quem te mostra que o silêncio não é castigo, é lapidação. É Ele quem te faz perceber que a demora é proteção e que a ausência aparente de respostas é o modo como Deus prepara um testemunho maior. O Espírito traduz a vontade divina com sabedoria e misericórdia, respeitando o ritmo do seu amadurecimento. Às vezes, ele traduz com consolo: espere, eu estou contigo. Outras vezes, com confronto: esse não é o caminho. E em muitos momentos com pura presença, um arrepio, uma paz inesperada, uma lembrança que te leva à esperança. Ele não precisa de ruído para se fazer entender. O Espírito fala com clareza para quem está disposto a sentir. Esse papel de tradutor divino é também o que te protege das falsas interpretações. Quantas vezes você achou que Deus havia te abandonado, quando na verdade Ele estava te preparando? Quantas vezes orou pedindo algo que, se tivesse recebido, teria te afastado da fé? O Espírito Santo impede que as suas orações se tornem autossabotagem. Ele filtra o que é emoção e leva ao Pai apenas o que é essência. Enquanto a dúvida tenta distorcer a voz de Deus, o Espírito Santo restaura a verdade da mensagem. Ele te ensina a ouvir o que está por trás das circunstâncias. Porque o Espírito não fala apenas o que Deus quer dizer. Ele traduz o coração de Deus. E quem começa a viver guiado por essa voz, passa a entender que nada é acaso e que cada silêncio carrega uma resposta disfarçada. O Espírito Santo é o elo entre a limitação humana e a sabedoria celestial. Ele é a ponte entre o que você sente e o que Deus quer realizar. Ele traduz a vontade divina em passos práticos e te ensina a caminhar com confiança, mesmo quando não entende o caminho. O Espírito Santo é o tradutor da verdade, o intérprete do propósito e o mediador do amor eterno de Deus em você. O silêncio que também é resposta. Há momentos em que você ora com toda a sinceridade, mas o céu parece fechado. Você clama, espera, pergunta, e o tempo passa sem que nada mude. O silêncio de Deus nesses instantes pode parecer abandono, mas o Espírito Santo quer te revelar uma verdade profunda. O silêncio também é resposta. Ele não é ausência, é presença em outra frequência. Quando Deus se cala, o Espírito fala no intervalo das palavras, ensinando que o amor de Deus não se manifesta apenas em vozes, mas também em esperas. O Espírito Santo sabe que às vezes, se ele respondesse no mesmo ritmo da ansiedade, você não ouviria com clareza. Por isso, ele te conduz ao deserto do silêncio, não para te punir, mas para afinar os teus ouvidos. Foi assim com o profeta Elias. Depois de fugir com medo e pedir a morte, ele se escondeu em uma caverna. Esperava que Deus falasse no vento, no terremoto ou no fogo. Mas o Senhor se revelou em um sussurro suave. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Deus escolheu o silêncio como cenário, porque o silêncio obriga a alma a escutar o que o barulho da pressa não permite. O Espírito Santo trabalha em silêncio porque ele quer moldar o interior antes de transformar o exterior. Quando nada acontece, é porque algo profundo está sendo realinhado dentro de você. O silêncio do Espírito é um convite à maturidade. Ele quer que a sua fé cresça a ponto de confiar sem provas, de esperar sem garantias, de amar sem recompensas imediatas. Ele sabe que a fé verdadeira não nasce das respostas, mas da confiança. Há silêncios que curam mais do que 1000 palavras. Há orações que são respondidas com paz, não com explicações. Às vezes, a resposta que você espera não vem porque o Espírito Santo quer te ensinar a descansar. Ele quer que você entenda que a voz de Deus não é apenas som, é direção. O Espírito não precisa dizer sim ou não para estar presente. Ele pode responder com uma sensação, uma certeza serena, um consolo que chega sem razão. O Espírito Santo usa o silêncio para revelar o que realmente domina o coração. É no silêncio que aparecem as motivações, as dependências e os medos. Quando tudo fica quieto, a alma se desnuda e o Espírito trabalha com precisão. Ele não desperdiça um momento de silêncio.
Ele usa cada um para te ensinar a ouvir além do que é audível. O silêncio é o idioma da confiança. Jesus também viveu esse silêncio. No Getsêmani, ele orou pedindo que o cálice fosse afastado, mas o céu permaneceu quieto. Mesmo assim, ele se levantou e disse: "Seja feita a tua vontade." O Espírito Santo estava ali, sustentando o Filho na ausência de respostas audíveis. E é assim também conosco. Quando Deus se cala, o Espírito nos ensina a continuar andando. Ele transforma o silêncio em força. O Espírito Santo te ensina que o silêncio não é o fim da conversa, é o amadurecimento dela. Ele quer que você aprenda a ouvir o tom da presença, não apenas o som da voz. Porque quem confia na presença não se desespera com o silêncio. Quando o Espírito se cala, ele está te preparando para ouvir algo que só o amadurecimento pode compreender. Portanto, se hoje você sente que Deus está em silêncio, saiba que o Espírito Santo não te abandonou. Ele está te ensinando a ouvir de um novo jeito. Ele está construindo dentro de você uma fé que não depende de respostas rápidas, mas de comunhão constante. E quando esse processo terminar, você perceberá que o silêncio de Deus nunca foi vazio. Ele estava cheio de sabedoria, propósito e amor. O Espírito Santo fala através do silêncio porque ele sabe que o que é construído na espera dura para sempre. O Espírito Santo fala com propósito, não com pressa. Vivemos em uma era em que tudo precisa ser imediato. As pessoas querem respostas rápidas, sinais visíveis, confirmações instantâneas. Mas o Espírito Santo não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele fala no tempo do propósito. Cada palavra, cada direção, cada silêncio dele tem um motivo eterno. Ele não fala para satisfazer a curiosidade, mas para alinhar o coração à vontade de Deus. E por isso, quando ele demora a responder, não é descuido, é sabedoria. O Espírito Santo conhece o peso das palavras divinas. Ele sabe que ouvir antes da hora pode ser destrutivo. Por isso, às vezes, ele se cala até que o coração esteja preparado para suportar o que virá com a resposta. Ele não fala para agradar, ele fala para transformar. Ele não revela tudo de uma vez, porque sabe que a maturidade espiritual se constrói no processo. O Espírito não corre, ele edifica. Abraão entendeu isso. Quando Deus prometeu um filho, o tempo parecia impossível. Os anos passaram e a promessa parecia distante. Mas em Gênesis capítulo 21, versículo 2, está escrito que Sara deu à luz no tempo determinado por Deus. O Espírito Santo trabalha nesse mesmo compasso. Ele fala quando o tempo se cumpre. Ele não ignora as tuas orações. Ele organiza as tuas estações. A dúvida quer acelerar o processo, mas o Espírito Santo quer garantir que você chegue preparado. É por isso que muitas vezes ele te impede de avançar. Ele não está negando, está amadurecendo. Ele sabe que, se você receber antes da hora, o peso da bênção se tornará um fardo. O Espírito Santo fala com o ritmo da eternidade. Cada palavra dele é uma semente que precisa de solo fértil e tempo certo para florescer. Quando o Espírito fala, tudo tem propósito. Se ele te confronta, é para te curar. Se ele te corrige, é para te alinhar. Se ele te faz esperar, é para te proteger. Ele nunca fala à toa. A dúvida, a pressa e o medo te empurram, mas o Espírito te conduz. Há uma diferença entre o impulso da emoção e o tempo do propósito. O Espírito Santo não reage ao seu desespero. Ele responde à sua disposição de confiar. Muitas vezes, Deus não fala porque já falou. E o Espírito Santo quer te ensinar a viver o que você já ouviu. Ele não repete instruções que você ainda não obedeceu. Ele espera o movimento da fé. O Espírito fala com propósito, e o propósito dele sempre inclui crescimento. Ele quer que a tua relação com Deus não dependa de sinais, mas de intimidade. A voz do Espírito é paciente, porque o amor é paciente. E quem anda com o Espírito aprende a desacelerar. Aprende que esperar não é perder tempo, é permitir que Deus haja com perfeição. O Espírito Santo não fala com pressa, porque ele sabe que a pressa é inimiga da revelação. O que vem rápido demais
raramente cria raízes. O que vem no tempo do Espírito permanece. Quando o Espírito Santo decide falar, a mente se acalma. É como se o tempo parasse e tudo fizesse sentido. Ele fala com propósito, porque cada palavra carrega destino. E quando o Espírito fala, até o silêncio anterior ganha sentido. Ele faz você olhar para trás e entender. Agora eu sei por que precisei esperar. O Espírito Santo é o mestre do tempo. Ele fala quando você está pronto, não quando você está impaciente. Ele não se submete ao relógio humano. Ele segue o relógio do propósito. E o propósito de Deus nunca atrasa. Quando o Espírito fala, o tempo se alinha, as circunstâncias obedecem e a alma descansa. Por isso, se você sente que Deus está demorando, lembre-se, o Espírito não esqueceu de você. Ele apenas está garantindo que o que ele dirá será eterno, não momentâneo. Porque a voz do Espírito não é rápida, é precisa. E quem aprende a esperar pelo sussurro do Espírito, nunca mais se confunde com os gritos do mundo. Quando a verdade do Espírito liberta o coração da mentira. A dúvida, o medo e a culpa têm algo em comum. Todos eles nascem de uma mentira. Uma mentira sobre quem você é, sobre o que Deus sente por você, ou sobre o que o futuro reserva. Essas vozes mentem para te aprisionar, e o fazem com sutileza, repetindo pensamentos até que pareçam verdade. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quando ele fala, ele não apenas te orienta, ele te liberta. Porque onde a verdade entra, a mentira perde o direito de permanecer. Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa libertação não é apenas de pecados visíveis ou erros do passado. É libertação interior, da confusão, da autossabotagem, do medo que paralisa, das vozes que te dizem que Deus desistiu de você. O Espírito Santo vem para desmascarar essas mentiras. Ele ilumina o coração e mostra que o que você chama de fracasso pode ser apenas o processo da transformação. Ele te mostra que o que parecia fim é recomeço e que nenhuma acusação tem poder contra quem foi alcançado pela graça. O Espírito Santo não fala para te acusar, ele fala para te restaurar. A voz da dúvida tenta te prender ao erro, mas o Espírito fala com propósito de redenção. Quando ele revela a verdade, o faz com amor, não com condenação. Ele mostra o erro, mas também mostra a saída. Ele expõe a ferida, mas traz o remédio junto. O Espírito Santo não destrói, ele reconstrói. Ele não envergonha, ele limpa. Ele não lembra o passado para te humilhar, mas para te mostrar que mesmo ali, Deus nunca deixou de estar com você. A mentira tenta moldar sua identidade, dizendo que você não é capaz, que Deus não te ouve, que o tempo passou. O Espírito Santo responde com a verdade do céu. Você é filho amado. Você é guardado. Você ainda está no centro do plano. Ele não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que você precisa lembrar. E cada palavra que ele sussurra tem o poder de libertar a mente das correntes invisíveis. Quando o Espírito Santo fala, ele desfaz o peso. Você percebe que o medo não tinha fundamento, que a culpa não vinha de Deus, que a ansiedade estava apenas tentando tomar o lugar da fé. Ele substitui ruído por clareza, dúvida por certeza e inquietação por descanso. O Espírito não usa força, ele usa luz. E quando a luz entra, tudo o que era distorcido começa a se alinhar. O Espírito da verdade não apenas revela o que é certo, ele revela o que é real. Ele mostra a diferença entre aparência e essência, entre o que o mundo chama de fracasso e o que Deus chama de crescimento. Ele te ensina que a verdade liberta porque cura a visão. A mentira te faz enxergar o mundo através do medo, mas o Espírito te faz ver através do amor. E quem enxerga pelo amor não se desespera, confia. Quando o Espírito Santo começa a falar a verdade dentro de você, o inimigo perde o poder de te enganar. Aquilo que antes te prendia perde a força, porque você passa a viver pela revelação, não pela emoção. A dúvida pode tentar voltar, mas agora você sabe identificá-la.
Você reconhece o tom da mentira e o substitui pelo tom da verdade. O Espírito Santo é o educador da alma. Ele te ensina a pensar como o céu. A verdade do Espírito não é fria, é viva. Ela toca, ela transforma, ela renova. É a voz que te lembra que Deus não muda de ideia sobre você, mesmo quando você muda de caminho. É a voz que te faz levantar quando o mundo te chama de derrotado. É a verdade que restaura a confiança de quem já duvidou e reacende a fé de quem achava que não merecia mais ouvir Deus. O Espírito Santo não apenas fala a verdade, ele é a verdade falando dentro de você. E toda vez que você escolhe acreditar nele em vez das mentiras que a dúvida grita, uma prisão se rompe. O Espírito Santo não quer apenas que você creia. Ele quer que você se veja como Deus te vê, porque é isso que liberta de verdade. Olhar para si mesmo e para a vida através dos olhos do Espírito, não através das distorções da dor. Quando o Espírito Santo te ensina a ouvir de dentro, há uma diferença entre ouvir Deus e ouvir sobre Deus. Muitos se acostumam a buscar respostas externas, um sinal, uma profecia, uma palavra de alguém, e esquecem que o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele não fala apenas por fora, ele fala através de você. É dentro do coração que o Espírito planta as verdades mais profundas, aquelas que transformam, curam e guiam. A verdadeira sabedoria espiritual não é apenas recebida, é revelada. E o Espírito Santo é o mestre dessa revelação interior. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus prometeu: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Esse vos ensinará não é externo, é interno. É o Espírito despertando o entendimento, ligando o que você já sabe àquilo que o céu quer que você compreenda agora. Ele não apenas fala, ele desperta. Ele acende luz nas áreas do coração que ainda estavam apagadas e faz com que você perceba verdades que já estavam ali, mas não conseguiam ser ouvidas por causa do ruído da dúvida. O Espírito Santo é o educador da alma. Ele te ensina a discernir o tom de cada voz. Ele mostra quando um pensamento é humano, quando é tentação e quando é revelação. Ele não quer que você viva dependendo de confirmações externas, mas que aprenda a reconhecer sua voz dentro de você. Ele te treina para o discernimento. E discernir é diferente de apenas ouvir. Discernir é compreender o que a voz de Deus está tentando realizar dentro da sua jornada. Quando o Espírito te ensina a ouvir de dentro, você percebe que Deus fala o tempo todo. Ele fala através da paz que se mantém mesmo quando tudo parece difícil. Ele fala através da inquietação que aparece antes de uma decisão errada. Ele fala através da lembrança de uma palavra antiga que volta à memória no momento exato. Ele fala através da voz do próprio coração, quando este já foi moldado pela presença dele. O Espírito Santo quer que você entenda que ouvir não é um dom restrito a poucos, é uma sensibilidade que se desenvolve com comunhão. Ele fala a todos, mas apenas os que permanecem atentos percebem. O problema é que muitos ouvem ruídos demais e se tornam incapazes de reconhecer o sussurro divino. Ele não fala no tumulto, ele fala na intimidade. Por isso, quanto mais você se aproxima, mais clara a voz se torna. Há momentos em que o Espírito fala sem palavras. Ele te convence de algo com uma certeza que não vem da mente, mas do Espírito. Ele te move a perdoar, a parar, a esperar, a agir, sem que haja explicação lógica. Essa é a forma mais pura de comunicação divina. Quando o Espírito fala direto ao coração, e o coração simplesmente entende. Quando você aprende a ouvir de dentro, o medo externo perde o poder. Você deixa de depender do que o mundo diz e começa a seguir o que o Espírito confirma. A dúvida grita de fora, mas a verdade fala por dentro. E com o tempo, essa verdade se torna tão firme que nenhum barulho externo consegue te desestabilizar. O Espírito Santo te ensina a reconhecer sua voz, porque ele quer que você viva em constante comunhão e não em busca de sinais passageiros.
Ele quer que você perceba que muitas vezes o que você chama de intuição, calma ou arrepio é Ele te alertando, te guiando, te protegendo. Ouvir o Espírito não é um ato místico, é uma relação viva, cultivada na quietude, no amor e na fé. Por isso, o maior aprendizado espiritual não é pedir que Deus fale, mas aprender a reconhecer quando Ele já está falando. O Espírito Santo não se esconde. Ele se revela a quem se aquieta. E quando você começa a ouvir de dentro, descobre que a dúvida perde o som e a verdade ganha voz. O Espírito Santo quer te ensinar a confiar no que Ele fala dentro de você, porque no fim, é dentro do coração que a fé se sustenta. É lá que a voz de Deus ecoa com poder, e é lá que a verdade vence o ruído do mundo. A voz que nunca se cala dentro de você. Tudo o que o Espírito Santo faz tem um propósito: te conduzir de volta à verdade. Desde o primeiro sussurro até o mais profundo silêncio, Ele está sempre falando. Pode ser que a dúvida ainda tente gritar, que o medo ainda sussurre incertezas, mas agora você sabe. A voz da verdade não se impõe, ela permanece. O Espírito Santo não compete com o caos, ele o transforma. Ele fala na calma depois da tempestade, no alívio que chega sem explicação, na fé que renasce depois do cansaço. Talvez você tenha vivido tempos em que pensou que Deus se calou, mas o Espírito quer te lembrar hoje. Ele nunca parou de falar. Foi Ele quem te impediu de desistir. Foi Ele quem te sustentou nos dias em que o coração já não encontrava força. Foi Ele quem te trouxe até aqui ao ponto de ouvir esta mensagem. Porque o Espírito não apenas fala, Ele guia, protege e renova. Cada dúvida que você apresentou foi uma porta para uma revelação. Cada silêncio foi uma forma de amadurecimento. E cada resposta chegou exatamente quando o propósito estava pronto. O Espírito Santo é a presença constante que traduz o amor de Deus no ritmo da sua vida. Ele não te abandona quando você se confunde, não te condena quando você fraqueja. Ele te reensina a ouvir, a confiar, a permanecer. A dúvida fala sobre o que falta, mas o Espírito fala sobre o que é eterno. A dúvida diz: você perdeu. O Espírito responde: você está sendo preparado. A dúvida tenta roubar a voz da fé, mas o Espírito Santo é a própria voz da fé viva, aquela que diz: ainda há caminho. Agora que você aprendeu a reconhecer o tom da verdade, guarde isso. A voz do Espírito nunca contradiz a paz. Quando o coração estiver dividido, escolha o que traz paz. Quando o mundo parecer alto demais, silencie por dentro. Quando o medo quiser te convencer de que Deus está distante, lembre-se, o Espírito está dentro de você. E dentro de quem ele habita, a verdade nunca deixa de falar. A presença do Espírito Santo é o maior milagre da vida cristã. Ele não precisa aparecer em trovões para ser real. Basta um pensamento que se transforma em consolo, uma lágrima que se converte em força, uma certeza que nasce no meio da dúvida. Isso é Ele. Isso é o Espírito. É a voz eterna de Deus ecoando dentro do ser humano. Por isso, quando o silêncio vier, quando a dúvida tentar te envolver novamente, pare e respire. Feche os olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo. E mesmo que você não ouça palavras, vai sentir a resposta. Ela virá em forma de paz, de lembrança, de convicção. Porque o Espírito nunca se cala. Ele apenas muda o tom para que você aprenda a reconhecer sua presença em todas as coisas. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe que ela também toque outras vidas. Curta este vídeo, compartilhe esta palavra e inscreva-se neste canal. Aqui, cada nova mensagem é um encontro com a presença viva do Espírito Santo, uma oportunidade para que mais pessoas aprendam a ouvir o sussurro da verdade em meio ao barulho do mundo. O Espírito Santo ainda fala, e enquanto você mantiver o coração aberto, a voz dele continuará ecoando, suave, constante e verdadeira, dentro de você.